Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 7 até o 9. Estamos aí acompanhando Jesus neste grande tempo de evangelização, é a vida pública de Jesus. Estamos acompanhando e aprendendo com nosso Senhor como nós devemos ser santos. E hoje está essa pessoa destacada, Herodes. Quem não lembra de Herodes, que vivia com uma mulher chamada Herodíades, que era a esposa do irmão dele, e que João Batista começou a dizer: Herodes, você não pode ficar com essa mulher, porque essa mulher é a esposa do seu irmão. Quer dizer, ele estava vivendo um momento de adultério. E ali diz que Herodes ele gostava muito de São João Batista, mas ele ficava um pouco que sem graça diante de tamanha santidade de João Batista e das coisas que João Batista falava, especialmente dessa situação errada que ele vivia, que ninguém tinha coragem de falar, mas João falava, porque João queria salvá-lo. Era importante que Herodes se salvasse, era importante que Herodíades se salvasse, era importante que Salomé, a filha de Herodíades, também se salvasse. Mas aconteceu aquele fato, ela não querendo mudar de vida, a filha acabou dançando diante de Herodes. Herodes ficou doido, a palavra é essa mesmo, ficou doido, perdeu a cabeça e disse que ele daria todo o reino para ela. E aí, Salomé, pela tradição, sabemos que essa filha de Herodíades chamava Salomé, ela vai à mãe e pergunta: o que é que eu devo pedir? Ela então pede a cabeça de João Batista. E Herodes não teve como voltar diante do que ele havia falado. Então, acabou matando João Batista e trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja. Fico impressionado. O Herodes estava comemorando o aniversário natalício dele e dentro do aniversário dele trazem a cabeça de uma pessoa que já tinha sido morta ali há pouco tempo, degolada. Que coisa demoníaca, né? Porque isso é uma coisa demoníaca. Ok, João Batista é morto. Agora, a fama de Jesus começa a crescer, vai crescendo, e agora, esse tal homem que estava fazendo milagres e muitas coisas, chega a notícia a Herodes. E Herodes agora fica se perguntando, diante do que nós vimos agora na proclamação do Evangelho. Ele ficava perguntando se João Batista havia ressuscitado. Isso indica que o que ele tinha feito
que seria matado João Batista. O problema de consciência estava com ele ainda. Será que agora João Batista ressuscitou? Ele que falou tantas coisas diante do que eu estava vivendo com a esposa do meu irmão. Porque a pessoa, quando ela está numa situação de pecado, meus irmãos, é assim. Não adianta matar o outro para acabar, né, com a situação, porque Herodíades mandou matar, porque ela ficava ouvindo João Batista toda hora gritando lá, Herodes, a esposa que você tem é esposa do seu irmão, ela não é sua esposa. Então, o que é que ela fez? Ela mandou matar João Batista para ver se esquecia, mas o problema não estava em eliminar João Batista. A questão era no problema de consciência. Ela estava numa situação de pecado muito grave. João Batista fez com que ela e Herodes tomassem consciência disso. E ela continuou no intento dela. E agora João Batista, sabendo que tinha um homem fazendo muitas coisas semelhantes a João Batista, e até muito mais do que João Batista, na cabeça dele, será que João Batista ressuscitou? Será? Essa foi a pergunta que ele fez. Repito, a consciência de Herodes continuava. Meus irmãos, quando nós estamos em qualquer situação de pecado, principalmente quando é um pecado mortal, nós devemos limpar a nossa consciência. E limpar a nossa consciência é no confessionário, meus irmãos. É no confessionário. Você está com algum problema de consciência? Então, vai buscar um sacerdote para receber a absolvição dos pecados, para você ficar em paz. Herodes não conseguiu ficar em paz. E vocês veem que o evangelho de hoje termina dizendo: quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. É importante essas últimas palavras. Ele procurava ver Jesus. Mas qual era a intenção de Herodes ver Jesus? Era para matar a curiosidade? Era isso? Será que João Batista ressuscitou? Era para aliviar a consciência dele? Porque ele havia mandado matar, então, de repente, vendo que João Batista poderia ter ressuscitado, então, na cabeça dele, então, tá bom, tá ok. Ou a intenção dele era de querer matar João Batista de novo. Bem, isso nós só vamos entender o que estava no coração de Herodes lá na frente. Se lembrem que naquela quinta-feira santa, que quinta-feira terrível, claro, foi bonito, Jesus ali no cenáculo, ele instituiu o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia, e o mandamento também do amor, e logo em seguida, Judas Iscariotes entregou Jesus, então Jesus passou por todo aquele momento lá de julgamento, um julgamento injusto, e aí eles condenaram Jesus e mandaram Jesus para Pilatos, para que Pilatos pudesse matar Jesus, porque os judeus não podiam matar. Então manda Jesus para Pilatos. Em um determinado momento, Pilatos, percebendo que Jesus ele era um homem inocente, ele fez de tudo para não matar Jesus,
Mas quando o pessoal apelou para César, dizendo que ia dizer para César, Herodes lavou as mãos e acabou matando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de tudo isso acontecer, Pilatos pediu que Jesus fosse levado para Herodes, para que Herodes pudesse julgar. Veja que o Evangelho diz assim, e ele procurava ver Jesus. E foi o momento. Ele foi levado, Jesus foi levado para Herodes, e ali naquela oportunidade em que Herodes, vendo Jesus, ele poderia ter mudado de vida, ele não mudou. Pelo contrário, ele ficou fazendo gozação, escarnecendo de Jesus, pedindo que Jesus fizesse milagres. Você vê que aqui está dizendo que ele estava curioso em saber quem era Jesus, porque a fama de Jesus tinha chegado aos ouvidos dele e que Jesus estava fazendo muitos milagres e muitas coisas. Então ele começa a escarnecer, pedindo para Jesus fazer milagres ali na frente dele. E Jesus acabou não fazendo silêncio, não fazendo milagre. Jesus ficou em completo silêncio diante de Herodes. Mas era a oportunidade que Herodes tinha para mudar de vida. E ele não quis saber, escarneceu, devolveu Jesus para Pilatos. E aqui tem uma coisa interessante, Herodes e Pilatos não estavam se falando, mas por causa desta situação, os dois voltaram às pazes. Veja que até numa situação dessa, Jesus até se torna um elo de reconciliação entre duas pessoas. Ele devolve Jesus para Pilatos e ele não muda de vida. Quantas pessoas, dia após dia, Deus vem dando oportunidade para que elas mudem de vida e elas não mudam. Às vezes é uma situação de doença, às vezes pode ser um carro que ia cair num desfiladeiro e não caiu. É no momento de evangelização, alguém pregando, anunciando a boa nova, e as pessoas estão ali diante daquele momento que elas poderiam mudar de vida e elas não mudam de vida, continuam com o coração endurecido. Herodes não mudou de vida, como Pilatos também não mudou de vida. Herodes teve a oportunidade, ele queria ver Jesus. É totalmente diferente de Zaqueu. Lá no capítulo 19, Zaqueu queria ver Jesus. Jesus foi na casa dele e Zaqueu mudou de vida. Ali acontece a conversão de Zaqueu ao ponto de Jesus manifestar a alegria, né? Está no capítulo 19 de São Lucas, como eu acabei de dizer. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu que levava uma vida totalmente errada. Ele se converteu. Mas Herodes, meus irmãos, estava com o coração fechado. Ele teve a oportunidade de se converter e ele não quis se converter. Porque aqui entra a questão da liberdade. Jesus não força ninguém a conversão. Não adianta ficar forçando a conversão do outro. Porque dentro da liberdade, a pessoa ela precisa abrir o coração. E é aí que ela vai decidir. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu tenho rezado muito e pedido a Jesus pela conversão de tal pessoa e a pessoa não se converte porque Jesus não quer.
Não, meus irmãos, não é que Jesus não queira, não, Jesus quer muito mais do que um pai que quer ver a conversão do filho, ou uma mãe que quer a conversão da filha e dos filhos, muito mais do que o esposo que quer a conversão da esposa, ou a esposa que quer a conversão do esposo, muito mais é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus quer que todo mundo se salve, porque todo mundo precisa se salvar. Jesus mesmo diz, lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, que o Senhor, que o Pai o enviou para que todos se salvem. No capítulo 3 também do Evangelho de São João, ele vai dizer ali, quando ele está conversando com Nicodemos, que o Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho amado e entregou o seu Filho para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Mas aí entra, a pessoa não quer se converter, ela não quer mudar de vida. Deus está dando toda a oportunidade para que ela mude e ela não quer mudar. Então, aí Jesus não pode entrar. Eis que estou à porta e bato. Lá o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Se abrirdes, eu entrarei. Se abrirdes, eu entrarei. Mas tem gente que não quer abrir o coração. Aí Jesus não entra, ela não se converte. E aí entra o perigo da pessoa ter tido a oportunidade e ela não querer mudar de vida. E aí morre sem o arrependimento, sem a conversão que é necessária para a salvação dela. E morre sem a conversão, sem a mudança. E aí é condenado ao inferno. Infelizmente, a gente se pergunta, e Herodes não quis mudar de vida na oportunidade que ele teve, meu Deus do céu. Mas deixemos Herodes e vamos pedir a Deus a graça. A nossa graça. Nós que já estamos numa caminhada, que nós continuemos perseverando, como Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. E ao mesmo tempo em que nós pedimos pela nossa perseverança, pela nossa fidelidade a nosso Senhor, vamos pedir também pelos nossos. De repente, na tua casa deve ter alguém que não mudou de vida, que não quer saber de Deus, que está seguindo o satanismo, que está vivendo uma vida errada, que está no roubo, está na droga, e não quer mudar de vida, e Deus está dando a oportunidade e não quer mudar. Ela precisa de salvação. Então vamos interceder, vamos pedir. Eu repito, Herodes queria ver Jesus, ele procurava ver Jesus, e na oportunidade que ele teve, ele não quis, ele, pelo contrário, ele fechou mais o coração e ficou fazendo gozação ao nosso Deus e Salvador. Tem muita gente precisando mudar de vida, que está prestes aí a morrer e precisa se converter e precisa mudar de vida. E que surja muitas e muitas oportunidades, porque Deus está dando dia após dia oportunidades para que a pessoa se converta. E aqui vai uma coisa que eu poderia dizer para você. Compre um livro da vida de um santo, dá ali para o seu filho, dá para o seu esposo, ou dá para a sua esposa, ou se não, deixa lá em cima da cama, para que aquela pessoa, por curiosidade, ela possa ver e lendo ela possa se converter. Que foi isso que aconteceu com Santo Inácio de Loyola, no momento em que ele estava ali com a perna quebrada, não tinha outro livro para ler, naquele tempo não tinha internet, né? Graças a Deus, de uma certa forma, foi bom que não tinha internet, porque de repente ele iria entrar e procurar ver outras coisas. E ali estava a vida dos santos, ele acabou lendo a vida dos santos e se tornou um grande santo. São as oportunidades que Deus vai dando aqui e acolá,
Infelizmente, Herodes, na oportunidade que ele teve, ele não quis se converter. Peçamos a Nossa Senhora que nas oportunidades, aqueles que estão tão longe de Deus possam se converter. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal. Eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.